Olá, bem-vindo à nossa terceira aula de Photoshop básico. Eu sou Samira Cardoso e vou dar continuidade a esse curso para vocês. Então, na aula anterior, a gente viu as seleções com a ferramenta de retângulo e a ferramenta elíptica, certo? Mas essas ferramentas, embora elas sejam excelentes para criar seleções regulares, na maioria dos casos nós não conseguimos selecionar as partes que a gente deseja de uma imagem com essas ferramentas que a gente viu na aula anterior. E para solucionar esse problema, existem as ferramentas de laço, que estão aqui logo abaixo na nossa toolbox. A primeira ferramenta aqui, a Lasso Tool, que a gente vai ver, podemos selecionar partes de uma imagem como se estivéssemos desenhando à mão livre, como se fosse um lápis. Vamos pegar aqui uma imagem qualquer para fazer o teste. Aqui é a fruta, por exemplo. Então, eu clico em algum determinado ponto e vou arrastando o mouse e desenhando a seleção. Ela, dependendo aí da firmeza na mão, se você tiver uma tablet para desenhar, enfim, conforme você for fazendo esse desenho, vai ficar melhor ou pior. Ela é bem à mão livre. E esse é um jeito de selecionar. Quando você precisa de algo sem muita precisão, para tirar a seleção Ctrl D ou Command D, você precisa de alguma coisa mais solta, eu só preciso de um pedaço disso ou um pedacinho da textura desse limão. Então, a gente consegue fazer a seleção com o laço. Além disso, tem aquelas preferências aqui em cima que vocês já viram. A próxima ferramenta é o polígono. Como que ele funciona? O polígono também é utilizado para fazer seleções irregulares. A diferença entre a laço e a polígono é que, ao invés de ir desenhando como se estivesse com um lápis, basta clicar sobre alguns locais e a ferramenta cria uma linha reta entre os pontos que a gente vai marcar. Então, por exemplo, vou pegar uma outra, eu vou pegar essa daqui, ó. Então, a imagem arquitetura. Eu vou fazer um clique aqui bem na pontinha. Aí, ó, eu só arrasto sem estar clicado, ele já mostra a linha reta. Então, eu faço um outro clique, e mais um, e mais outro, e mais outro, e fechei a minha seleção. Percebe? Então, ele faz um clique ele faz uma linha reta entre dois pontos. Para apagar um ponto que acidentalmente foi criado, basta pressionar a tecla de delete ou backspace e o ponto estará apagado. Então, vamos ver como isso funciona? Clica aqui, clico nesse, clico aqui. Putz, errei, era aqui. Então, eu aperto backspace, ele volta, ou o delete. Backspace e volta. Vamos para a próxima, Command D para tirar a seleção, que é a minha favorita, Magnetical Lasso Tool. Essa daqui é a evolução da laço e da polígono, porque ela é capaz de fazer a seleção com uma aderência de contorno na área selecionada. Desde que a foto tem uma área de contraste, então eu vou voltar lá nas frutas, porque tem bastante contraste, certo? Command D para tirar essa seleção. Tem essa área aqui bem clara e a área da fruta tem uma cor bem saturada. Então, desde que tem essa área de contraste com fundo, ela cria essa seleção de uma maneira quase automática. Assim, a gente vai ajudando com o mouse, mas é muito pouco. É utilizada da mesma forma que a ferramenta de laço, mas a diferença é que basta um clique para ela começar a seleção e ir grudando, entre aspas, aí na área selecionada. Vamos ver aqui na prática. Fiz um ponto aqui e, ó, só um ponto, um clique, vou arrastar o mouse e eu não tô fazendo mais ponto nenhum, ela que está criando alguns pontos. Perceba que ela cria uns pontos dependendo da área que está de contraste. Em regiões mais claras, ela não faz o contorno perfeitamente. Isso é possível ser ajustado. Eu vou fazer aqui bem rapidinho, só para a gente entender um pouco como funciona essa ferramenta. Ó,
ela criou nas áreas com menos contraste, mais clarinha, ela se perdeu um pouquinho. A gente consegue justamente alterar nessas preferências que tem a mais aqui nela, o tamanho do contraste, a frequência, enfim, a gente consegue fazer uma série de configurações aqui. E esse botãozinho aqui, para quem trabalha com a canetinha e a tablet, não com o mouse, você consegue mudar a pressão da caneta, né? Para que ela selecione mais ou menos. Então, isso é uma função específica para quem trabalha com a tablet. Mas olha só, vamos mudar aqui, vamos fazer uma alteração, vamos colocar 1 pixel só de largura e um contraste de 2% na cor. Então, basta 2% para que ela separe os pontos. Então, ó como a seleção já vai ficar. Eu que estou trazendo o mouse mais para cá, mais para lá, mas olha como ela já separou, vou fechar aqui. Como ela já separou a área mais clara aqui, mesmo com pouca diferença do fundo. Dá para perceber? Vou dar uma ampliada. Até foi muito, ó, poderia ser menos, ser um contraste um pouquinho maior, talvez 5%. Enfim, aí é uma questão de ir ajustando pro desenho que você quer trabalhar. E também, da mesma forma, todas as outras opções de subtrair, aumentar e tudo mais. No menu aqui, logo abaixo na Toolbox, a gente tem as varinhas mágicas. Ó, clique, segura, dá para ver aqui. São duas, Quick Selection e Magic Wand. A varinha mágica, tá certo? Vamos nessa primeiro. É uma excelente ferramenta que seleciona de acordo com a tonalidade da imagem. É perfeita para selecionar imagens onde a cor do fundo é sólida. Para dar o exemplo desse tipo de seleção, eu separei essa imagem aqui do patinho, que tem uma cor do fundo, ó, preto, chapadão. Então, basta um clique e ele faz a seleção perfeitamente em volta do pato. Portanto, essa ferramenta funciona muito bem quando a gente tem um fundo chapado, quando a gente tem contrastes muito fortes. Agora, por exemplo, eu vou abrir aqui a imagem da árvore. Se eu quiser selecionar esse laranja e esse amarelo, eu posso usar a varinha mágica também, olha só, vou dar um clique. Mas ele seleciona só uma pequena área que tem os tons mais próximos da onde foi clicada. Isso significa o seguinte, ele vai selecionar aqui, ó, conforme a tolerância. Ele vai selecionar 32 tons de tolerância dentro da área onde eu fiz o clique. Então, se eu clicar aqui nesse ponto específico, nesse pontinho ele vai contar 32 tons para mais e para menos e vai selecionar. Isso porque ele está calculando o ponto, ó, sample size, o ponto exato onde eu cliquei. Eu posso calcular 3 pontos como média ao redor, 5 pontos, 11 pontos, 30 pontos. Então, por exemplo, 30 pontos, vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó, tuf. Ele conta 30 pontos ao redor, então tem uma série de cores. Aí ele vai selecionar 32 tons acima desses 30 e 32 tons abaixo desses 30. Então, ó, ele já seleciona muito mais. Tá vendo? Tudo uma questão de controle aqui da ferramenta. E é claro, aqui também é possível alterar esse valor. Então, eu quero 100 tons além desses 30 aqui selecionados. Ó, Command D para tirar a seleção. Vou clicar, eu quero mais 100 tons para cima, mais 100 tons para baixo. Olha a quantidade de tons que ele seleciona. Se eu for aqui para a gente ver a nossa seleção como ela está, olha a quantidade de folhas, ela até selecionou um pouco do galho. Então, essa é uma ferramenta que, calibrando, alterando aqui a média, o ponto, a tolerância, é possível fazer a seleção dos tons desejados.
mas o ideal é quando o fundo está chapado. Agora, eu vou para aquela ferramenta de cima, que é a Quick Selection. A Quick Selection é uma evolução da varinha mágica. Porque é o seguinte, para utilizar, basta clicar numa área da imagem, ir arrastando e automaticamente ela vai contornando e diferenciando as cores e fazendo a seleção praticamente perfeita. Então, olha só, essa ferramenta, ela trabalha com brush, com tamanho de pincel. Tá certo? Para isso, a gente pode clicar nesse ícone aqui do tamanho do pincel, aumentar o tamanho do meu pincel, olha o tamanho que ele ficou, ou diminuir. Conforme eu aumento, ela vai selecionar toda essa área aqui e ó, já vai pegando mais pontos e já vai selecionando. Já selecionou o azul. Então, o ideal é trabalhar com a ferramenta com o brush um pouquinho menor. Eu gosto de trabalhar com ele pequenininho. E ir clicando devagarinho e arrastando. Você pode ir dando cliques. Não precisa nem ficar pressionado o mouse. Em algumas áreas, ó, agora eu quero mais amarelo também. Olha como ela vai selecionando tudo devagarinho. Em vez de eu colocar uma tolerância muito grande e fazendo chutes e tal, eu posso ir devagar, pouco a pouco, fazendo a minha seleção, escolhendo os tons e clicando e arrastando para ela aí, ó. Ela vai pegando as folhas, vai fazendo um trabalho muito bacana. Claro, também tudo depende caso a caso. Na prática, a gente vai amadurecer essas formas de seleção. Isso é para vocês conhecerem as ferramentas, para entender como funciona. Então, vamos rapidamente agora para o último modelo de seleção dessa aula, que é o Color Range. Como funciona? Select Color Range. O recurso do Color Range serve para selecionar áreas da imagem baseadas na tonalidade de cor. É muito parecido com a varinha. Ele vai escolher uma determinada área e selecionar um pouco mais, um pouco menos. Olha só, eu vou clicar aqui nesse ponto, ele marca para mim tudo que ele vai selecionar. E aqui, ó, o Fuzziness é parecido com a tolerância. Quanto maior a área que ele vai selecionar, quanto menor esse número, menor a área que ele vai selecionar em relação àquele ponto. Então, por exemplo, eu quero selecionar tudo que está ficando branco, né? Estou vendo a seleção, posso ver a imagem também, ó. Eu estou selecionando aqui muito pouquinho. Ele já faz uma seleção bem grande. Tá vendo? Agora que a gente já aprendeu muitas formas de seleção, existem outras até, mas essas são as principais, as básicas. Vamos caminhando para as próximas. Na próxima aula, eu vou falar sobre formas vetoriais, os conceitos, os tipos de forma, como criar, quais são as formas que já vêm pré-definidas no Photoshop, como fazer uma forma vetorial a partir de um path, usando a Pen Tool, enfim, a gente vai estudar um pouquinho sobre vetor nas próximas aulas. Então eu espero vocês, se tiverem curtido essa aula, por favor, avaliem o vídeo, façam um comentário. Se gostou do canal, curta a gente também lá no Facebook, faça sua inscrição para receber os vídeos aqui em primeira mão, saber quando tem aula nova. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.